Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. Lição de número 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Este é o canal EBD com Eduardo, a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos sendo fortalecidos, aprendendo a como vivermos em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nesta lição, com o título Quando a criatura vale mais que o Criador, estudaremos 3 tópicos sobre o desprezo à verdade, a revolução do pensamento humano e tipos de auto-idolatria. Essa lição vai nos mostrar como o ser humano, através das mudanças, da revolução do pensamento, através daquilo que o ser humano acreditou ser uma mudança para melhor, uma evolução, na verdade, uma ação do ser humano que passa por processos onde o ser humano acredita estar evoluindo, está melhorando, mas na verdade está melhorando no seu conceito, na sua concepção e de fato virando-se contra aquele que é soberano, que é o conhecedor de todas as coisas, o criador de tudo, o Senhor Deus. Nós vemos que a nossa lição de hoje é introduzida com a frase: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Ou seja, o ser humano que não serve a Deus, o ser humano que não tem temor a Deus, ele fica afastado de Deus por causa da sua soberba, ou seja, da sua atitude egoísta, e por causa da sua insensatez, ou seja, por causa da sua imprudência, por causa da loucura do ser humano, do ser humano achar que sabe, achar que é, desvalorizar o Criador, desvalorizar o Senhor, ele acaba se mantendo distante de Deus. Muitas vezes as pessoas questionam: por que tantas pessoas as pessoas sofrem tanto? Por que tantas coisas ruins? Logo, a gente poderia citar uma série de coisas, mas uma coisa que nós poderíamos deixar em evidência, que Deus, ele é para nós como um pai. Mas o pai, ele só vai abençoar aquele que é filho, aquele que está na casa, aquele que está perto, aquele que se aproxima, aquele que procura obedecer o pai, que age como filho. O ser humano, quando não se importa com Deus, não se importa com a vontade de Deus, não se importa com a palavra de Deus, não se importa com a revelação de Deus para a humanidade, Deus fala através da natureza, Deus tem várias formas de falar com o ser humano, mas o ser humano, ele não se interessa pelas coisas de Deus. Isso faz com que o ser humano deixe de ser agraciado pelo Senhor. Só fazendo um ajustezinho aqui na nossa câmera. Inclusive, só fazer aqui um adendo rapidinho. Irmãos, orem por nós. Nós temos esse desejo de estar sempre trazendo os comentários da lição, mas tem sido muito desafiador. Tem semana que eu acho que não vai dar para gravar. Hoje já foi no limite do tempo, já gravando aqui no sábado à noite. Mas vamos seguir. Então nós temos essa lição que mostra que o ser humano, através da revolução do pensamento, através dessa mudança, da transformação do modo de pensar, que o ser humano evoluiu na sua concepção, ele na verdade cresceu nessa sua própria sabedoria, naquilo que ele entende que é uma evolução, mas que na verdade esse crescimento, essa evolução, na verdade foi só aumentando a distância entre a vontade de Deus e a atitude do ser humano. E aí nós vemos aqui o primeiro tópico, o desprezo à verdade. E aqui nós vemos sobre a impiedade e a injustiça. Impiedade fala de irreligiosidade, que é a decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Então, a impiedade e a injustiça são duas coisas que estão em evidência na humanidade. E que são atitudes do ser humano em decorrência do que vamos ver no segundo tópico, da revolução do pensamento humano. Quando o ser humano passou por esse processo de mudança, de transformação, que veremos melhor no segundo tópico, e passou a hipervalorizar o próprio ser humano e desvalorizar aquele que criou o ser humano. E aqui nós vemos que o ser humano passou a agir com impiedade e injustiça. Impiedade
ou irreligiosidade, é porque o ser humano decidiu viver como se não existisse um ser maior que ele, como se não existisse o Criador, o Senhor. E a injustiça, que é a falta de retidão, diz respeito a não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Tanto a impiedade quanto a injustiça são duas situações que nós temos visto em evidência na humanidade. A nossa lição diz que essas duas palavras revelam a situação geral do ser humano, da pessoa que não foi regenerada, ou seja, do ser humano distante de Deus. A impiedade e a injustiça mostram, de um modo geral, a humanidade não regenerada, a humanidade distante de Deus. Aí nós vemos que tem a problemática da idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que são consequências de o ser humano estar distante de Deus, conforme nós vemos em Romanos 1, 25 ao 32. Essa lição é indispensável que leiamos atentemos bem para a leitura bíblica em classe. O relato do apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, a partir do versículo 18, né, que fala sobre do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça, e o texto prossegue. É importantíssimo atentar bem para a nossa leitura bíblica em classe. Então nós vemos que essa investida do homem sem Deus contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Então nós vemos que quando o ser humano deixa de ter temor a Deus, quando ele não se preocupa em fazer a vontade de Deus, e ele relativiza o pecado, ou seja, trata o pecado como se a gente pudesse decidir o que é certo ou errado, como se as coisas... trata o pecado de forma banal, a consequência disso é que o ser humano fica aprisionado no pecado e a sua consciência cauterizada. Ele fica preso no pecado e a consciência já não acusa mais, porque ele vira as costas para Deus. Ele não quer ter temor a Deus. Segundo, a insensatez humana. Nós vemos que o apóstolo Paulo, conforme nós acabamos de citar, a nossa leitura bíblica em classe, dos versículos 19 ao 20, nós vemos que Paulo assegura que a revelação geral de Deus, através da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento a respeito do Criador. Recentemente eu gravei um vídeo, acredito que eu postei aqui no canal no YouTube, sobre 6 formas através das quais Deus se revela à humanidade. Deus se revela através da consciência, Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da igreja, Deus se revela através do Santo Espírito, Deus se revela através da Bíblia, Deus se revela através de Cristo. Deus se revela através da natureza, isso mostra que o ser humano sabe que o próprio ser humano não tem condições de criar e manter a natureza como ela é. Somente um Deus, um ser superior, Deus, é que pode ter criado a natureza e sustentá-la como ela é. Fazer com que de uma pequena semente cresça uma grande, frondosa e frutífera árvore. E muitas outras coisas, no reino animal e etc. O mundo prova que existe um ser superior. O ser humano, a existência humana, o gerar vida no ventre de uma mulher prova que existe um ser superior. Então Deus se revela através da consciência do ser humano, Deus se revela através da natureza. Então o ser humano pode obter conhecimento de Deus através da natureza. Ninguém pode se... aqui na sequência, o comentarista diz que por isso ninguém pode ser indesculpável. O que quer dizer essa frase? Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não tem culpa. Ninguém pode ser indesculpável. Todos têm culpa porque Deus se revela de muitas maneiras, inclusive através da natureza. Então, mesmo em contato diário com a revelação de Deus através da natureza, todo dia o ser humano está vendo que Deus existe através da própria natureza. Mesmo assim, o homem iníquo, o homem perverso, não glorifica a Deus. Então não tem desculpa para quem não serve a Deus. A natureza prova que existe um Deus. Deus está falando todo dia através da natureza que ele existe. Mas o homem perverso age, se comporta como se não fosse criatura e se comporta
como se fosse divino. Então o ser humano age, o ser humano se comporta como se ele não fosse criado, como se ele fosse dono da própria vida, como se ele fosse Deus. Então isso mostra o quanto o ser humano é insensato, imprudente. Aí a lição fecha aqui dizendo que suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Então o ser humano age com tamanha imprudência, com tamanha insensatez, loucura, que ele rejeita, perverte e substitui a verdade de Deus pelo que o ser humano diz, que é uma mentira. Tudo que o ser humano faz e fala contrário a Deus é errado, é mentira. E o ser humano, na insensatez, ele substitui a verdade de Deus pela mentira do homem. O culto à criatura, para fecharmos o primeiro tópico da nossa lição. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Há quem pergunte assim, por que Deus permite, Deus deixa o ser humano se envolver com tanta coisa errada, com tanta coisa nojenta, com tanta coisa prejudicial à sua vida espiritual? Aqui nós vemos, quando o ser humano rejeita Deus, rejeita a sua palavra, os chamados filhos da ira, que são aqueles, os seres humanos, que não querem fazer a vontade de Deus, que preferem incorrer ou caminhar por um caminho que vai trazer a ira de Deus sobre si. Aí se o ser humano virou as costas para Deus, Deus permite o ser humano que não quer Deus viver o seu próprio desejo pecaminoso, à mercê das suas próprias paixões, que vai trazer consequência negativa. Mas o ser humano vai ter isso porque ele não quis Deus. Aí Deus permite o ser humano viver incorrer em todo tipo de erro, de imprudência, de atitudes prejudiciais para a sua vida moral e espiritual. A lição diz que, conforme Romanos 1,18, a Bíblia ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que é o texto que acabamos de citar, da nossa parte inicial da leitura bíblica. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. A nossa lição ainda nos mostra que a corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. O fato de o ser humano se rebelar contra Deus, virar as costas para Deus, fez com que o ser humano se afundasse na corrupção moral. Quanto mais distante de Deus, mais a humanidade se afunda naquilo que é ruim, naquilo que é mal, naquilo que é prejudicial para a sua vida moral. Esse tópico é fechado com o seguinte: na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, os artistas, o atleta, o político, o líder religioso também se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Infelizmente, a humanidade tende a ter maior reverência, fazer um sacrifício maior, ter uma atitude de culto maior pelo próprio ser humano do que com Deus. E esses exemplos do artista, da atitude das pessoas para com o seu artista, que eles chamam de ídolo, para com o atleta, que para eles são ídolos, para com o político, que para muitos são como ídolos, e muitas até um líder religioso, um líder cristão. Nós temos que ter muito cuidado, porque ninguém pode substituir o lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus é idolatria, e sempre será uma afronta contra Deus. Segundo tópico, a revolução do pensamento humano. Aqui nós vamos falar sobre o renascentismo, o humanismo, o iluminismo e a pós-modernidade. Renascentismo, nós vemos que a Renascença foi um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. Então, o Renascimento foi um movimento intelectual, e uma característica em evidência nesse movimento chamado Renascença era o profundo racionalismo. O Renascimento foi um movimento intelectual através do qual
tudo devia ter uma explicação racional. Então eles queriam analisar tudo na vida, explicando de modo racional. Isso lógico, distancia o ser humano de Deus. Por quê? Muitas coisas são explicadas pela razão, pelo racionalismo. Porém, as coisas espirituais não se explicam através do entendimento propriamente humano e da racionalidade. O relacionamento entre Deus e os homens transcende o nosso entendimento, o nosso intelecto. E nós vemos que foi durante esse período da renascença ou do renascentismo que a visão teocêntrica, ou seja, a visão de Deus como centro de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica. Antropocêntrica por quê? O homem como centro. O ser humano trocou a visão teocêntrica, deixou de pensar as coisas como tendo Deus como centro de todas as coisas, e passou a analisar a vida tendo o ser humano como centro de todas as coisas. Passou de uma visão teocêntrica para uma concepção antropocêntrica. A nossa lição diz que no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergar tudo a partir das lentes da criatura. O ser humano substituindo o papel de Deus, o lugar de Deus, para colocar ali a figura humana. E aí a nossa lição ainda evidencia que no Renascimento houve a revolução científica e literária. E que isso contribuiu para o surgimento do humanismo, que é o que vamos falar agora. O humanismo teve como principal centro a Itália, no século XV. E nós vemos que esse movimento, o movimento humanista, evidencia que a ética e a moral dependem do homem. O que é ética? É aquilo que nos leva a como devemos proceder. Moral é a prática, é a nossa conduta em si. A ética nos dá norte. E a moral é a prática daquilo que a ética nos mostra que devemos ser ou fazer. Como é que o ser humano tem em si mesmo a condição de colocar um norte para que ele mesmo venha saber como deve ser e proceder? Nós só poderemos ter um bom padrão ético se olharmos para quem é o nosso Criador. Porque o dono da obra criada conhece bem a obra criada, tudo que está ao seu redor, conhece todas as coisas, tem todo o poder, e ele sim, em Deus sim, tem a verdadeira ética, que é a ética cristã, a ética pautada pela palavra, que vai nos dar norte daquilo que devemos ser e como devemos agir, para que tenhamos um bom padrão moral. Porém, o movimento humanista entende que isso tudo depende só do homem, não depende de Deus. A criatura, no humanismo, no movimento humanista, passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Não é Deus que dá norte para todos os valores, mas o próprio ser humano. O humanismo é uma supervalorização do ser humano. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. O humanismo só serve para, evidenciando o ser humano, consequentemente e infelizmente, distanciar-se, desvalorizar o Criador, o Senhor. O iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo foi um outro movimento que ocorreu como uma revolução do pensamento humano. Este surgiu na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Ou seja, entre os séculos XVII e o século XVIII. Os adeptos do iluminismo buscavam respostas na razão e entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então o iluminismo achava que poderia achar uma iluminação, um entendimento, uma compreensão correta da vida através, buscando resposta na razão, dentro do... ou seja, em si mesmo, no próprio ser humano. Que não precisava da igreja, que não precisava de buscar a Deus, que não precisava dessa parte religiosa do ser humano. Que ele podia buscar em si mesmo as respostas. Buscar a resposta na razão para aquilo que eles queriam entender a respeito da vida. E o pós-modernismo, a partir da metade do século XX, é uma era em que os valores foram
substituídos. Ou o entendimento a respeito dos valores foi substituído. Aquilo que era tratado como valor absoluto, hoje é tratado como valor relativo. O que era algo que se poderia dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado, hoje é relativo. E dentro desse conceito nós vemos que a humanidade, nessa era pós-moderna, tem agido, infelizmente, está muito evidente isso no comportamento humano nos nossos dias. Onde aquilo que outrora alguém dizia, isso aqui é certo, isso aqui é bom, hoje um diz que é bom, o outro diz que é certo, um diz que presta, outro diz que não presta, e a humanidade continua como se estivesse tudo bem. Se a gente fosse falar de alguns exemplos assim, bem simples, a gente poderia dizer, tomar bênção, filho para com seu pai, outrora era algo que era cobrado, independente da pessoa servir a Deus ou não, na igreja, na sociedade, hoje, até na igreja, isso parece uma coisa relativa, que tanto faz. E muitas outras coisas, até muito piores que estas. E aí nós vemos que, com a pós-modernidade, com o movimento da pós-modernidade, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo. As pessoas passaram a desvalorizar a coletividade, a pensar além de si mesmo, para evidenciar aquilo que ela é, aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. A coletividade foi substituída pelo egocentrismo. Os relacionamentos se tornaram superficiais. Não há mais aqueles relacionamentos tão saudáveis. As pessoas não são mais tão próximas. Não estabelecem vínculos saudáveis, próximos, vínculos fortes. E a lição evidencia ainda que os dois grandes imperativos que marcam a pós-modernidade foram o hedonismo, que é o amor pelos prazeres da vida, e o narcisismo, que é o amor pela própria imagem. São duas coisas que estão em evidência na pós-modernidade. Na busca do bem-estar humano, tudo se tornou válido. O uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação, o consumo desenfreado, que Deus tenha misericórdia da humanidade. São consequências da revolução do pensamento. Através destes movimentos, conhecidos como renascentismo, humanismo, iluminismo, pós-modernidade, nós vemos que a humanidade afundou-se na relativização dos valores divinos. Aquilo que era tratado como algo absoluto, muitas pessoas não crentes, muitas vezes diziam, eu não faço isso, mesmo não servindo a Deus, porque Deus não se agrada. Mas hoje, até quem serve a Deus faz muitas coisas que outrora quem não serve a Deus não fazia. É interessante isso, é triste, mas é uma realidade. Para nós finalizarmos, tipos de auto-idolatria. Estamos estudando sobre quando a criatura vale mais que o Criador. Tipos de auto-idolatria. Primeiro, idolatria da autoimagem. Aí aqui, idolatria. Tudo o que se coloca no lugar da adoração a Deus. Tudo que se colocar no lugar da adoração a Deus é idolatria. E o culto à autoimagem, o culto à sua própria imagem, venerar a própria imagem é uma forma de idolatria. A nossa lição mostra que o apóstolo Paulo retrata o homem caído, o homem sem Deus, como uma pessoa egoísta, ou seja, que ama a si mesmo, amante de si mesmo, que só pensa em si mesmo. O homem caído como uma pessoa avarenta, ou seja, amante do dinheiro, como uma pessoa odiosa, que é sem amor para com o próximo, uma pessoa rebelde, que não tem amor para com Deus, e uma pessoa hedonista, amante dos deleites, amante dos prazeres. Uma pessoa não regenerada tem a necessidade de se autopromover e anseia por reconhecimento. Então a pessoa que não serve a Deus, ele fica louco para ser reconhecido, louco para se autopromover. Tem uma idolatria pela sua própria imagem. Aí nós vemos que a Bíblia ensina que a nossa primazia deve ser Cristo e não o homem. Segundo, idolatria no coração. O coração se refere às emoções e à vontade. Então, o coração aqui fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa vontade, daquilo que a gente deseja.
E aqui a nossa lição evidencia que Deus condena a adoração de ídolos no coração. Então, quando a pessoa tem um sentimento por alguém como um ídolo, ter um sentimento por alguém, substituindo a reverência a Deus, a adoração a Deus, por uma reverência a um ser humano, tendo um sentimento no coração por aquela pessoa como se ela fosse Deus, idolatria. É uma idolatria no seu coração. Quando a pessoa, sobre a questão da vontade, quando a pessoa tem desejo, quando a pessoa tem vontade de fazer algo assim, fazer um sacrifício, de fazer algo anormal, uma loucura por alguém, que às vezes, muita coisa que a pessoa não faria algo nem parecido por Deus, e ela faz por um ser humano, faz por um artista, faz por um jogador, faz por um líder religioso. Isso é um tipo de idolatria no coração. Quando a pessoa faz com que a sua vontade, tem vontade de fazer algo por alguém, que ele não tem vontade de fazer por Deus. Tem pessoas que fazem sacrifícios muito maiores pelo ser humano do que por Deus. Veneram o ser humano, em detrimento do Senhor, do Criador, do Deus, que essa pessoa, pelo menos na teoria, serve. Então algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos nos seus corações. Somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que guardar no coração a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Cuidemos com a idolatria no coração. Para fecharmos, idolatria sexual. Aqui, o comentarista evidencia que a falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. O que é a concupiscência da carne? O desejo incontrolado por satisfazer a carne, o desejo incontrolado pelos desejos carnais, pelos desejos que não agradam a Deus, mostram que a pessoa é dominada pelo pecado sexual. A pessoa que não se controla, incontrolável, um desejo incontrolável pelos prazeres sexuais. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo. A orientação bíblica é: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Para nós não vivermos de modo desenfreado ante aos desejos da carne, nós precisamos, Gálatas 5,16, viver no Espírito ou andar no Espírito, ou seja, ter a vida controlada, ter a vida na direção do Santo Espírito de Deus. Então, para concluirmos, nós vimos que a corrupção da raça humana é o desfecho da rebelião do ser humano à verdade divina. E a Escritura nos alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade de Deus. O ser humano jamais deveria colocar a criatura no lugar do Criador. Que Deus continue abençoando a tua vida, que o Santo Espírito te ajude a melhor compreender a sua palavra. Continue orando pelo nosso ministério, por esse canal. Breve, querendo Deus, estudaremos sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Que Deus continue nos abençoando, que continuemos frequentando a Escola Bíblica Dominical, continuemos aprendendo e que Deus nos ajude a não substituir nada pela adoração a Deus. Não substituir a adoração a Deus por ninguém e por nada. Que Deus seja o centro da nossa vida, que nós diminuamos todos os dias e que Ele cresça em nossas vidas, em todo o planeta, que a humanidade possa reconhecer mais quem Deus é e quão limitados nós somos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.